Fala, aí, geral, aqui é o Noronha. Mano, É isso que eu tô começando aqui uma nova ideia, que é o seguinte, que eu vou começar a reagir a outras coisas que não são só de rap. Então, se você tá ligado que eu faço reação de rap, que você provavelmente tá, senão você nem chegaria nesse canal secundário aqui, vou começar a trazer umas paradas assim. E aí pode ser qualquer parada, mano. Pode ser, tipo, um vídeo de comédia, pode ser, tipo, porra, um programa de TV, tá ligado? Não importa, não importa. Agora, por exemplo, no caso, eu tô querendo... Eu tô vindo almoçar, ó. Vocês podem ver que meu pratão aqui, ó, de almoço aqui. Eu vou almoçar e eu geralmente adoro ver esses vídeos aí da Jaqueline Guerreiro, só que eu já vi todos os recentes, então eu já tô vendo os antigos agora, que é uns bagulho de mistério, tipo de assassinato, uns casos sinistrão, misterioso. Então eu irei assistir. Aqui, ó, a playlist, eu vi maioria, só não vi daqui pra cima. Então é isso. Então eu vou reagir esse vídeo, espero que vocês gostem. Mano, eu já recomendo, pega aí um almocinho, mano, almoça comigo aí, vamos almoçar junto assistindo. Eu vou pausando, do mesmo modo que eu faço no Noronha Raps. Eu vou pausando, fazendo meus comentários, e é isso aí, bora. mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E como sempre, antes de começar o vídeo, Vou afastar pra comer, né, pô? aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. Me acompanha nas redes sociais também, vou deixar aqui na tela, então vai me seguir por lá. Não esquece do like no comecinho do vídeo, porque me ajuda muito na divulgação. E antes de mais nada, eu quero indicar um filme pra vocês, que tem tudo a ver com o caso que eu escolhi pra vocês hoje, que é o filme O Homem Invisível, que conta a história de Cecilia Cass, que é interpretada pela vencedora do Emmy, a Elizabeth Moss. Então no filme ela tá presa a um relacionamento violento e controlador com um rico e brilhante cientista. Então em um dia Cecilia consegue escapar da casa no meio da noite, então ela desaparece pra se esconder, e tudo isso com a ajuda da sua irmã, da sua filha adolescente e do seu amigo de infância. Mas uma coisa que a Cecilia não sabe, que ela não tem ideia, é o que você não pode ver pode te machucar. E o ex-abusivo da Cecília comete suicídio e deixa uma quantia generosa da fortuna dele pra ela. E ela começa a suspeitar que a morte dele tenha sido uma farsa. Então, à medida que uma série de coincidências sinistras se tornam letais, ameaçando a vida de quem ela ama, a sanidade da Cecília começa a se desfazer quando ela tenta desesperadamente provar que ela tá sendo caçada por alguém que ninguém pode ver. Um homem invisível. Se for um bagulho sobrenatural, que é o que tá aparecendo, que filme bosta, tá ligado? Porque, olha isso, que bagulho bosta aqui. Provar que ela tá sendo caçada olha essa cena. por alguém que ninguém pode ver. Um homem. Cena bosta. Se for um bagulho sobrenatural, é bem bosta. Agora, se isso daí for, tipo, alucinação na cabeça dela, se uma parada que, tipo, não é sobrenatural, parece ser maneiro. Invisível. Então não esse filme é uma reimaginação moderna do famoso personagem O Homem Invisível, do filme de 1933, que faz parte do Universal Classic Monsters, série de filmes de terror, thriller, fantasia e ficção científica, que foram feitos entre os anos 20 e os anos 50 e acabaram se tornando filmes clássicos do cinema. O filme é um thriller repleto de suspense e vários elementos de terror que eu sei que vocês amam e eu também. E ele é produzido pela Blumhouse, que produziu sucessos como Corra, Halloween e Infiltrado na Clã. Ele é escrito, dirigido e produzido por Leigh Whannell, um dos criadores da franquia Jogos Mortais. E como eu sei que vocês amam indicações de filme de suspense, termina de assistir o vídeo aqui e corre pro cinema, porque o filme estreia hoje, dia 27 de fevereiro. Depois que você assistir o filme, você volta aqui no vídeo me contar o que você achou. E é isso, agora bora começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar pra... Essa musiquinha da intro é muito boa, né? Pum, 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 pum. Se pá, eu já vi esse caso aqui, mano, mas acho que não. Não tava como visto. Eu peguei ele, porque eles são só 17 minutinhos. Mas eu posso trazer qualquer um dos outros, velho. Eu adoro ver. A não ser que eu já tenha visto. Aí eu não vou trazer, não. Se eu tiver certeza que eu já vi. Se for aquele, tipo, pô, será que eu já ouvi? Será que eu já vi? Não lembro. Aí eu trago. Tô comendo arroz, feijão, pra quem quiser saber, né? Arroz, feijão, linguicinha e frango, mano. Sei que esse negócio aqui seria da hora de fazer em live, mas não tô afim de fazer live. Bora. Para vocês o caso do Richard Colvin Cox. Ele nasceu no dia 25 de julho de 1928. Ele cresceu no bairro de Woodland, em Mansfield, Ohio. E ele se formou no colégio em 1946, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial. Já no ano seguinte, ele serviu no 6º Regimento Constitucional do Exército dos Estados Unidos, que na época era situado em Coburg, na Alemanha. Ele estava na seção S2 de inteligência da sede da empresa dentro do departamento. Então essa é uma informação importante, guardem essa informação,
que ele trabalhava na parte do setor ali de inteligência. Então, depois de uma bela carreira de 2 anos servindo ao exército na Alemanha, ele conseguiu alcançar o sonho dele, que era uma coisa que ele queria muito. Então, em 1947, ele solicitou e recebeu a sua nomeação para West Point, chegando à escola preparatória da Academia Militar dos Estados Unidos em janeiro do ano seguinte, em 1948. Então, na época, ele era um cadete de 21 anos de idade em West Point. Ele era bonito, ele era muito inteligente, era muito... Agora não. muito ambicioso. Peço perdão aí, galera, pela intromissão. Super querido por todos. Point, Mas ele era bonito. é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Como eu não sei, isso aqui não é ao vivo, mas eu não vou cortar não. Vai ser quase um ao vivo, quase um ao vivo. Ele era muito inteligente. Vou voltar, porque militar dos Estados Unidos em janeiro do ano seguinte, em 1948. Então, na época, ele era um cadete de 21 anos de idade em West Point. Ele era bonito, ele era muito inteligente, era muito ambicioso, super querido por todo mundo. Ele trabalhava muito e tinha uma ficha limpa. E na época também ele estava super apaixonado pela sua noiva, que era uma garota muito bonita lá da cidade natal dele, de Mansfield, em Ohio. Então ele parecia ter um futuro brilhante pela frente, ele tinha uma noiva que ele amava, a carreira que ele queria, tudo estava acontecendo exatamente como ele tinha planejado. Porém, as coisas começaram a mudar no dia 7 de janeiro de 1950. O cadete Peter Haynes, amigo do Richard, recebeu um telefonema naquele dia de um homem perguntando se o Dick Cox estava por lá. E esse homem usava um tom muito forte na fala dele, quase parecia um insulto. E aí o cadete disse que o Dick Cox, que no caso seria o Richard Cox, não estava lá naquele momento. E o homem pediu pra deixar... Só pra explicar, o maluco xingou, tá ligado? Dick, em inglês, é pinto. Mas também é tipo otário, tá ligado? Seu idiota. Tipo, you're a dick. E o nome dele é Richard Cox. Cox, em inglês, é pintos. Então, assim, o cara meio que zoou ele, assim, tipo, meio puto, assim. Ah, quero falar com o Dick Cox. Ou seja, quero falar com o Pinto Pintos ou com o idiota do Pintos, tá ligado? O idiota do Cox. Vocês entenderam? O cara é putão mesmo. Deixar um recado. O recado dele foi esse, entre aspas. Bem, olhe, quando ele chegar, diga pra ele vir aqui embaixo para o hotel. Apenas diga a ele que o George ligou, ele saberá quem eu sou. Nós nos conhecemos na Alemanha, então diga a ele que eu gostaria de ir comer algo com ele. E aí, quando o Richard voltou, o cadete que atendeu, o Peter Haynes, contou pra ele que esse homem ligou atrás dele. E aí ele disse que ele achava que o homem se chamava George, ele não tinha certeza, ele não lembrava direito. O Richard disse que não tinha ideia de quem poderia ser esse homem, que ele não lembrava de nenhum George da Alemanha. Mas naquele mesmo dia, o George, né, até então achamos que o nome dele é George, apareceu lá à noite pra falar com ele. E imediatamente quando ele viu o George, ele se lembrou de quem ele era. Então os dois pareciam super felizes em se rever e aí eles foram embora juntos. Então, aparentemente, eles estavam indo para o Hotel Tire, que era o único restaurante aberto para os cadetes que não fosse o refeitório. Porém, isso é o que as pessoas achavam. Na verdade, os dois estavam no carro do George, eles ficaram bebendo whisky juntos. 1h30 depois, o Richard volta pro quarto dele e aí ele tava completamente bêbado, que era uma coisa muito incomum. E aí ele tava tão bêbado que ele simplesmente sentou na mesa dele e acabou dormindo ali mesmo. Quando o alarme das 10h30 soou, os dois colegas de quarto do Richard ficaram muito surpresos quando ele levantou do nada e saiu correndo pro corredor, começou a gritar uma coisa um pouco estranha. Os colegas de quarto dele acharam que ele tava gritando algo que se parecia com Alice, mas também se especula que ele esteja chorando Alice Kaputt, que em alemão significa tudo está acabado. Então a gente nunca vai saber o que realmente ele estava gritando naquele dia e o que isso pode ter significado. E aí os colegas dele... Mano, provavelmente ele teve um surto. Porque assim, pensa comigo, o cara tá lá, tipo, de boa, na moral. Aí do nada ele surta, começa a gritar em alemão, tipo, sendo que ele serviu na guerra lá na Alemanha. Então assim... Cara, foi meio que um surto, tipo, ele deve ter sonhado, tipo, que tava na guerra. Ele, não sei o que, acordou, tipo, meio que surtado. Tanto que acordou falando alemão e tudo mais, tá ligado? Sei lá, mano. Foram conversar com ele conseguiu se recompor um pouco, eles começaram a fazer algumas perguntas pra ele pra tentar entender o que estava acontecendo, mas o Richard simplesmente ignorou todas as perguntas. Ele voltou pro quarto deles, deitou na cama dele e dormiu assim na mesma hora. E aí só na manhã seguinte que ele foi contar pros colegas dele o que tinha acontecido, né, as experiências que ele teve. E aí ele começou a contar
que esse homem, que ele nunca disse qual era o nome. Então, o cadete que atendeu o telefonema se lembra do nome George, mas o Richard nunca mencionou o nome George, então pode ser que seja outro nome. Eu sempre vou mencionar ele como George, que é o único nome que a gente sabe. Mas, quando perguntavam pra ele qual é o nome desse homem, ele não respondia. Ele contou que ele conheceu esse homem naquele período que ele viveu na Alemanha. E o Richard disse que o George era um cara muito mórbido, que ele adorava ficar falando sobre as mortes que ele cometeu no exército na Alemanha. E o Richard também contou que esse cara engravidou uma garota na Alemanha e quando ele descobriu que ela estava grávida, ele a matou. Enquanto ele falava sobre o George, era bem claro pros colegas dele que ele não simpatizava com ele, que ele tinha até, tipo, um desgosto em falar, ele não gostava. Caralho, velho. Era só ir comprar cigarro, não precisava disso, tá ligado? Não, brincadeira, mas falando sério. Mano, Mas ele não atendeu o cara com um sorriso no rosto, todo feliz? Ou ele tava se pá fazendo média, né, mano? Tipo assim, pô, não quero que o cara saiba que eu não curto ele, porque ele é meio assassino, psicopata, então vou fingir que estou feliz de encontrá-lo, né? Se pá, né? Provavelmente é isso. De falar sobre ele, mas quando eles se viram, eles pareciam bem felizes e naquele mesmo dia foi ele ia encontrar com o George de novo. E aí, na semana seguinte, tudo parecia normal. As notas do Richard estavam ótimas, como sempre, e o comportamento dele voltou a ser impecável. E aí, no dia 14 de janeiro de 1950, apesar de Richard ter expressado a esperança de não precisar ver aquele sujeito novamente, naquele mesmo dia, lá estava ele conversando com o George novamente, próximo ao quartel. E aí, ele volta pro quartel e conta para um amigo dele que ele sairia para jantar com o George naquela noite. Ele não parecia nem um pouco feliz com isso, ele não parecia que queria fazer isso. E de novo, ele não falava quem era aquela pessoa. Esse mesmo amigo dele depois disse que toda vez que ele falava sobre o George, ele falava de uma forma bem desagradável, de uma forma que ele não gostava daquilo, que ele não gostava de ter que conversar e ver ele o tempo todo, mas era como se fosse algo que ele não pudesse evitar, ele fosse obrigado a fazer isso. Então, naquele mesmo dia, um pouco depois das 6 da tarde, o Richard saiu do seu quarto e disse que ia ver o George. Porém, essa foi a última vez que o Richard Calvin Cox foi visto. Ele tinha 21 anos de idade e, embora ele tenha saído do seu quarto e dito que iria ver o George, ninguém viu ele sair do quartel. Não há nenhum registro no Tire, aquele restaurante que era o único que os cadetes poderiam ir fora o refeitório. Não tinha nenhum registro que ele foi até lá naquela noite, também em nenhum outro restaurante, ele simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, como ele não retornou, a polícia foi chamada. A busca pelo cadete se tornou a maior caçada humana na história de West Point, mas foi tudo em vão. Ninguém jamais conseguiu determinar exatamente o que aconteceu com ele. Como eu disse, ele tinha notas impecáveis, o comportamento dele era impecável, ele tinha um futuro brilhante e do nada ele simplesmente desapareceu. Então ninguém conseguiu. Eu voltei aqui para dar uma olhadinha aqui nas notícias. Tem aqui, ó, sofrendo de amnésia? Tipo, será que estavam achando que ele sofreu de amnésia? Aqui, ó, tá dizendo tudo aqui, ó. Ah, aqui ele já estava sumido por 21 dias. O que aconteceu com ele? Ok. Ok. Telefonema. Mas nada... determinar exatamente o que aconteceu com ele. Como eu disse, ele tinha notas impecáveis, o comportamento dele era impecável, ele tinha um futuro brilhante e do nada ele simplesmente desapareceu. Então ninguém conseguia entender o porquê, o que aconteceu com ele. Ainda mais de uma forma tão rápida e tão estranha. Simplesmente não fazia sentido nenhum. Já o George permaneceu, e permanece, na verdade, até hoje como um fantasma. Ninguém sabe quem era o George, se o nome realmente era George, já que o Richard nunca quis mencionar o nome dele. Foi feita uma investigação enorme, muito rigorosa, para tentar descobrir quem era George, para onde ele foi, mas nunca conseguiram achar nada. Desde o início acharam que esse George tinha alguma coisa a ver, porque ele apareceu do nada. E nos últimos dias, antes do Richard simplesmente desaparecer, ele sempre estava com esse George. Então todo mundo achou que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dele. Mas ao mesmo tempo ninguém conseguia apontar o porquê, se ele tinha algum motivo por trás disso. Então o FBI e a recém-organizada CIA realizaram uma pesquisa nacional abrangente sobre o caso. E mesmo após o prazo de 7 anos, quando ele poderia ser oficialmente declarado morto,
morto, a investigação continuou. E durante 15 anos, as agências mantiveram um sigilo absoluto sobre todas as descobertas e as teorias sobre o caso. Não apenas porque eles buscavam pistas muito delicadas, mas também porque era muito embaraçoso para elas. Depois de gastar todo esse tempo, todo esse esforço, eles ainda não tivessem nada concreto para mostrar. Os amigos e os familiares de Mansfield queriam respostas, os federais não estavam dizendo nada sobre o caso, e aí em 1966 as regras mudaram um pouco quando a liberdade da informação foi instituída. De repente os arquivos do Cox eram de propriedade pública. Porém, quando esses arquivos chegaram, eles foram fortemente censurados. Tinham 165 páginas que estavam faltando e tinham várias linhas das folhas que estavam todas rabiscadas de preto. E foi aí que começaram a criar mais teorias sobre o caso para tentar descobrir o que aconteceu. Então as pessoas começaram a se perguntar: será que o Richard fugiu porque ele estava com medo que a sua vida estivesse em risco por conta do seu passado na Alemanha e por tudo que ele sabia? Ou será que ele estava de alguma forma envolvido no assassinato que ele alegou que o George havia cometido? Ou será que ele foi sequestrado pelos soviéticos em retaliação por suas atividades de contra-espionagem na Alemanha? Então, a maioria das especulações sobre o que aconteceu com o George eram todas sobre a carreira dele militar na Alemanha. Então, o que aconteceu antes dele voltar para os Estados Unidos. Ok, pra mim, dessas teorias, a que faz mais sentido é a que... Cadê? As linhas das folhas que estavam com medo que a sua vida estivesse em risco por conta do seu passado na Alemanha e por tudo que ele sabia? Ou será que ele estava de alguma forma envolvido no assassinato que ele alegou que o George havia cometido? Não, acho que não, Medo velho. que a sua vida de preto, registrado pela a carreira dele militar na Alemanha, então... Não acho que eram soviéticos, tipo, não iam simplesmente conseguir fazer isso, sim. Eu acho que, cara, ou ele foi morto pelo maluco, ok. É o que dá a entender. Mas, ele estava envolvido no assassinato do cara. Acho que não. Acho que ele... Senão ele poderia só não ter dito isso, tá ligado? Pros amigos. Tipo, não teria por que ele dar uma informação assim, se ele tivesse. Ele podia só fingir que não existe essa informação, tá ligado? Não precisaria contar isso. Ele tava desconfortável de ver aquele cara. Eu acho que o cara simplesmente, tipo... devia estar pedindo alguma coisa pro George que ele não tava muito afim. E aí o cara passou ele, mano. O que aconteceu antes dele voltar para os Estados Unidos. Lembra que eu falei pra vocês que ele fazia parte de uma unidade de inteligência? Então ele provavelmente sabia várias coisas. Fora que 1950 foi o auge da Guerra Fria, então foi sugerido que talvez o Richard estivesse envolvido em algum tipo de programa de espionagem que o levou a se alistar como agente secreto pela CIA. Então, embora essa seja provavelmente a teoria mais plausível sobre o caso, não tem nenhuma evidência real, nenhuma evidência concreta que possa comprovar essa teoria. Tem um livro que foi escrito sobre o caso que se chama Oblivion, de Marshall Jacobs e Harry Mailafer, que apresentaram uma alegação de um oficial aposentado da CIA de que o Richard recebeu um novo nome pela comunidade de inteligência e passou a Guerra Fria contrabandeando cientistas conectados ao programa nuclear da Rússia, Cortina de Ferro. Então, aparentemente, quando ele desapareceu, o Richard ainda estava vivo e ele morreu de câncer lá pelos anos 90. E aí, a verdadeira identidade dele é um segredo. E no livro, eles argumentam que esse segredo teria comprometido toda a carreira dele e, por conta disso, o Richard encenou o seu próprio desaparecimento. Porém, a família dele rejeita totalmente essa teoria. Eles insistem que ele teria encontrado uma maneira de contatar pelo menos a mãe dele, de quem ele era muito próximo. E a mãe dele morreu em 1986, ainda atormentada por toda essa história, por esse quebra-cabeça, que nunca conseguiram montar, nunca conseguiram descobrir de fato o que aconteceu com ele, por que ele desapareceu, pra onde ele foi, se ele estava vivo, se ele não estava. Então, essa teoria escrita no livro é impossível de saber se ela é verdadeira ou não, porque essa fonte deles nunca ofereceu nenhuma prova concreta. Então, apesar de ter toda essa teoria no livro, não dá pra saber se é verdade ou não. Fora que no livro eles não conseguem explicar direito o porquê que o Richard teria que simplesmente desaparecer e assumir uma nova identidade. Cara, não é totalmente sem sentido, porque às vezes o cara teve alguma ameaça, tipo, pra família dele. Então, assim, não, ele teria me contatado. Teria contatado a esposa, ele tava feliz com a esposa, que foi algo que eu cheguei a pensar, tipo, ele não ia fazer isso. Mas talvez sim, cara. Imagina, chega, tipo, o maluco ia conseguir, o cara que já matou um monte de gente, ia conseguir facilmente matar a família dele, matar a esposa dele. Então, às vezes é melhor você só, tipo, abdicar da sua vida mesmo e falar, mano, não, mantém eles vivos. E algum dia, mais pra frente, eu penso numa solução. Pode ter morrido antes, de câncer mesmo, como falou. Não é uma teoria
sem sentido. Não tem prova, assim como nenhuma tem, mas não é sem sentido. Então essa parte no livro, a explicação foi bem falha. Porém, no livro eles mencionaram uma coisa que é bem interessante. Eles souberam de um suspeito em um assassinato em 1985 chamado Robert W. Frisby. Muitos anos antes, o Robert Frisby usava outro nome, que era Robert Dion. Ele estava em Fort Knox na mesma época que o Richard, então é provável que os dois se conhecessem. Então esse Robert Frisby e Dion, porque ele usava esses dois sobrenomes, ele já era envolvido em criar identidades falsas para as pessoas. E fisicamente ele era bem parecido com as descrições do tal George, que os outros cadetes, os colegas do Richard viram esse homem. Então as descrições dos dois batiam muito. E apesar disso ser muito interessante, muito intrigante, ninguém nunca conseguiu colocar esse Robert de forma concreta ao George e também nunca conseguiram provar o porquê que ele iria desaparecer com o Richard. Ou seja, apesar de muito interessante, essa é apenas mais uma teoria. Existem pelo menos 2 relatos de pessoas que supostamente viram o Richard depois que ele desapareceu. O primeiro foi em 1954, o Ernest Shotwell, que conhecia o Richard no exército, disse ao FBI que 2 anos antes ele havia encontrado ele em uma estação de ônibus em Washington. Os dois conversaram brevemente e ele disse que o Richard mencionou que ele estava a caminho da Alemanha. Então o Ernest disse que o seu velho amigo estava claramente descontente em vê-lo, que ele ficou muito agitado e muito seco durante essa breve conversa que eles tiveram. E ele contou que do nada o Richard interrompeu a conversa e simplesmente saiu. Então, pra vocês entenderem, ele só contou isso pro FBI 2 anos depois, em 1954. Então, em 1952, foi quando ele viu o Richard e conversou com ele. Então, ele disse que ele tinha certeza absoluta que era ele, porque eles conversaram, eles se conheciam. E ele só contou pro FBI 2 anos depois, porque ele simplesmente não sabia que o Richard estava desaparecido. A outra vez que supostamente viram o Richard foi em um bar da Flórida, em 1960. Um contato secreto do FBI conheceu um homem chamado R.C. Mansfield, que acabou admitindo que seu nome verdadeiro era Richard Cox. Quando esse mesmo agente do FBI descobriu mais tarde sobre todo esse mistério do desaparecimento do Richard, ele tentou marcar de encontrar com ele, mas ele nunca mais teve notícias do homem. Então, embora esses relatórios sejam considerados plausíveis, eles ainda não respondem à pergunta do porquê que o Richard simplesmente desapareceu ou forjou o próprio desaparecimento, ou que alguém forjou o desaparecimento dele. Então, assim, tem essas 2 pessoas que afirmaram ter visto e falado com o Richard depois do desaparecimento, porém não há comprovação de que realmente era ele. Então, muitas pessoas acabam acreditando na teoria mais simples do caso, que seria que o George simplesmente assassinou o Richard por, sei lá, motivos pessoais, por uma coisa que aconteceu na Alemanha, coisas que a gente não sabe, e escondeu o corpo em algum lugar nas florestas de West Point ou no rio Hudson. O Richard Cox provavelmente vai continuar sendo um dos maiores mistérios de desaparecimento dos Estados Unidos. O desaparecimento dele é muito enigmático, porque viram ele saindo do quarto, mas não viram ele saindo do quartel. Depois ele nunca mais foi visto, né? Apesar que essas 2 pessoas disseram ter visto ele, mas não há provas concretas que era ele. Então não se sabe se ele foi assassinado naquele dia, se ele saiu com vida e simplesmente forjou o desaparecimento, ou alguém obrigou ele a desaparecer e pegar outra identidade. São muitas teorias, muitas dúvidas, a gente não sabe a resposta pra nenhuma delas. E justamente pelo fato de terem visto ele saindo do quarto, mas não terem visto ele em nenhum momento saindo do quartel, muitas vezes citam esse caso como o homem invisível, porque ele simplesmente desapareceu. Então, basicamente, tem todas essas teorias, mas o caso permanece até hoje sem solução. Então, eu quero muito saber o que vocês acham que... Cara, o que eu achei é o seguinte, não achei o caso muito bom, porque, tipo assim, o maior caso de mistério dos Estados Unidos. Não, cara, não. Porque, olha só, é um mistério. Realmente o cara desapareceu, não tem prova nenhuma, mas olha só, era 1900 e pouquinho, tá ligado? 1940, como é que é? Eu esqueci agora, 1930, não sei o quê. Foda-se, não lembro. Alguma coisa assim. Naquela época, não tinha tecnologia direito, não tinha negócio de DNA e essas paradas. Então, assim, não foi, o crime, tipo, ter sido tão misterioso foi porque, mano, simplesmente não tinha prova. Se eu chegasse naquele ano, vindo de outro país, tem uma mosca aqui. Mosca não, é um, sei lá o quê, um bichinho de luz. Se eu fosse de outro país, chegasse num lugar, matasse alguém e sumisse, tipo, e ninguém naquele lugar me conhecesse, ia ser fácil também. Ninguém ia ter prova nenhuma. Era só eu esconder o corpo, blá blá blá. Tipo, não teve nada de tão misterioso, tá ligado? Claro, tem coisas estranhas. A única coisa esquisita é supor que não foi um assassinato, que ele sumiu, fugiu, voltou pra Alemanha, e isso aí é a parte misteriosa, mas o assassinato em si, se tivesse sido um assassinato, não foi. Só não conseguiram descobrir porque não tinha elementos suficientes na época, né, tipo, tecnológicos, investigativos, não tinha muita informação.
nada muito anormal do que diversos outros casos. Tem 1 milhão de outros casos que a polícia, tipo, antigamente não tinha noção. Via um corpo lá, falava, não sei o que foi. Ok, acabava ali. Não tinha DNA, não tinha nada. Não tinha exame pra fazer, não tinha o que fazer. O cara só matou e saiu pro outro país. Beleza, acabou. Então a gente não pode chegar e falar, nossa, que misterioso. Não. Os mistérios aí estão em torno das teorias, né? Tipo, porra, será que ele desapareceu? Será que o cara assassinou? Eu acho que provavelmente, sei lá, mano. Ela falou que era um negócio nacional, então eu acho muito esquisito o cara ter falado que não sabia da notícia do amigo dele, é, tendo passado anos do sumiço dele, sendo que depois as fontes vieram a público, então não faz muito sentido. Acho que esse pai inventou a história de que viu o Richard. Talvez porque deviam estar oferecendo dinheiro para quem tivesse alguma informação e ele foi lá e mandou essa. Mesma coisa o outro que sumiu. Então, assim, eu acho que provavelmente ele foi morto, mano. Acho que ele foi morto, como ela disse, por alguma discussão que aconteceu na Alemanha, talvez. Provavelmente. Algo assim, algo pendente para ser resolvido. E foi isso, mano. Aí, ele devia estar encontrando com esse cara, porque ele deve ter ameaçado a família dele, se pá. Fala, tipo, olha só, tu vem comigo, se você contar pra alguém que a gente tá conversando aqui, eu vou atrás da sua família, e tu sabe que eu vou, e não sei o que, e não sei o que lá. Aí ele ficou com medo e ele, tipo, falou, não, eu vou tentar resolver essa situação eu mesmo e tal. Falar, pô, então, blá, blá, blá. E foi passado, eu acho, mano, eu acho. Mas não achei o caso tão misterioso assim, não. Só as teorias, mas, tipo, sempre que tiver um sumiço, assim, vão ter 1 milhão de teorias. Eu acho que casos misteriosos mesmo é quando teve uma onda de assassinato, tipo um serial killer, uma onda de assassinato, ou um sumiço nos tempos mais recentes, tá ligado? Com muita informação, ou com muitas testemunhas, algo assim, sacou? Tipo, caralho, a pessoa sumiu. Aí sim eu falo, tipo, estranho. Mas não, daí foi um cara que foi jantar com um amigo e sumiu. Porra, beleza, não tem como ter muita informação, ainda mais naquela época. Mas, enfim, cara, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa se eu gostei. Surgiram outros vídeos pra eu ver, não precisa ser só disso, pode ser de comédia, pode ser qualquer coisa. Só não pode ter a ver com música e com rap, porque eu não estaria trazendo nesse canal, estaria trazendo no outro canal. É isso aí, tamo junto, valeu!